E aí, gente, estamos de volta para mais uma aula desse bloco de produção textual, em que a gente está estudando vários gêneros textuais diferentes, gêneros que caem principalmente no Enem, na prova de linguagens, e também são pedidos em vestibulares e outras provas aí de concurso público. E também em algumas universidades, o vestibular, a redação do vestibular, às vezes muda o gênero textual para fazer com que você prove que você conhece vários gêneros diferentes, além do dissertativo argumentativo que a gente está acostumado a fazer no Enem. E hoje nós vamos falar da reportagem. Na aula passada a gente falou de resenha e resumo, né? Os dois a gente acabou falando na aula passada. Hoje, reportagem. Então, vamos começar sem perder mais tempo. Reportagem é um gênero textual não literário. O que significa isso? É um texto que não é artístico. A reportagem não é um texto artístico, por isso não é literatura. Ela é considerada um texto jornalístico veiculado pelos meios de comunicação como jornais, revistas, televisão, internet, rádio, entre outros. E repórter é a pessoa que está incumbida de apresentar a reportagem, a qual aborda temas da sociedade em geral. Normalmente, quem faz reportagem é o repórter ou a repórter, mas nada impede de você também produzir uma reportagem. Você vai fazer o papel de um repórter ou de uma repórter e produzir um texto investigativo sobre o assunto que você foi acompanhar. Basicamente isso. Então, como se classifica a reportagem? É um tipo de texto em que o intuito é de informar apenas. Você apenas tem que informar o leitor, ao mesmo tempo que prevê criar uma opinião nos leitores, portanto, ela possui uma função social muito importante como formadora de opinião. Então, aqui, diferentemente de outros textos, como a resenha, a reportagem vai buscar um fato, um acontecimento ou um assunto, vai criar um texto em volta desse assunto e vai te apresentar esse texto, e ela busca formar a opinião do leitor. Tá? Na reportagem, eu não emito opiniões. A reportagem serve para fazer o leitor criar uma opinião dele. Vejam só a diferença. Reportagem é um texto produzido para fazer o meu leitor ter uma opinião sobre esse assunto que eu estou apresentando. Na reportagem, eu não posso emitir a minha opinião, que aí não é mais reportagem, é outro gênero textual. Cuidado. A reportagem pode ser um texto expositivo, apenas expor os fatos, nada mais. Um texto informativo, que vai informar apenas algo que aconteceu e pronto, acabou. Pode descrever as informações, pode narrar uma história verdadeira, claro, ou pode também ser opinativo, mas sempre buscando formar a opinião do leitor. Desse modo, ela pode tanto se aproximar da notícia quanto dos artigos opinativos, porém, não deve ser confundida com eles. Atenção! Reportagem é uma coisa, notícia é outra coisa e artigo de opinião é outra coisa. Nós ainda vamos ter aula de tudo isso aqui, tá? Começando com a reportagem, já começamos com a resenha, agora a reportagem. Depois a gente vai falar de notícia e depois de artigo de opinião. Cada um tem suas características. Por enquanto, pensa assim, reportagem é diferente de notícia. Vamos ter na próxima aula as características da notícia. Expositivo e informativo, porque a reportagem expõe sobre um determinado assunto, com o intuito principal de informar o leitor. E a reportagem também pode ser um texto descritivo e narrativo, uma vez que descreve ações de personagens reais da sociedade. Então, algumas pessoas da sociedade, acontece alguma coisa com essas pessoas, eu vou lá, investigo e eu narro a história dessas pessoas reais. Por isso, elas têm tempo, espaço e os personagens, que são pessoas da vida real. Tudo bem, gente? E por fim, a reportagem é um texto, pode ser um texto opinativo, ou seja, o repórter apresenta juízos de valor sobre o que está sendo discorrido. O repórter pode sim se posicionar,
mas sempre formando um texto que busque também o posicionamento do leitor. Geralmente são textos mais longos, são mais longos do que as notícias. É uma primeira diferença aí entre reportagem e notícia. A reportagem normalmente é um texto mais longo e a notícia normalmente é um texto mais curto. Enquanto as notícias são textos relativamente mais curtos e pessoais que possuem o intuito de somente informar. Outra diferença é que na reportagem o repórter ele pode se posicionar e na notícia ele não pode se posicionar. Então olha aí, reportagem, o repórter ele tem a possibilidade de se posicionar, ele vai buscar um fato para discorrer sobre ele, apresentar a narração, os dados sobre esse acontecimento, esses personagens da vida real, os assuntos da sociedade, e a notícia é um texto mais curto, e o repórter não pode se posicionar na notícia, tudo bem? Em resumo, podemos dizer que a notícia faz parte do jornalismo informativo, enquanto as reportagens fazem parte do chamado jornalismo opinativo. Então, se há algum momento em que o repórter pode dar a sua opinião, seu posicionamento, é na reportagem. A notícia é mais eventual, é mais objetiva e imparcial, tudo bem? Por esse motivo, a reportagem é um texto que precisa de mais tempo para ser elaborado pelo repórter. É um texto mais longo, por isso precisa de uma preparação maior. A notícia é mais rápida, é mais curta e não exige tanta preparação assim. De onde se desenvolve um debate sobre um tema, de modo mais abrangente que a notícia. Na reportagem, há um debate sobre temas mais precisamente sociais, discussões da sociedade, assuntos mais complexos. Então, quando isso é abordado, é mais uma reportagem e o texto fica mais longo, gera-se um debate, buscam-se opiniões, formar a sua opinião e também permitir que o repórter acabe se posicionando também. Isso aí é uma reportagem. Embora apresente uma estrutura similar à da notícia, a reportagem é mais ampla e menos rígida na estrutura textual, ou seja, não existe uma estrutura fixa para se fazer uma reportagem. Ela pode ser em forma de vídeo, pode ser um texto escrito no site, pode ser em forma de áudio, entre outras coisas. Ela pode incluir as opiniões e interpretações do autor, entrevistas e depoimentos, análise de dados e pesquisa, causas e consequências, dados estatísticos, entre outros. Reportagem ela pode ser uma mistura de vários elementos, imagens, áudios, vídeos, tudo mais. As três coisas principais que a gente pode encontrar numa reportagem, basicamente, são o título, que é o título, ele é como se fosse a manchete, né? O título principal e um subtítulo, título secundário. E também existe a lead. Na linguagem jornalística, a lead é correspondente aos primeiros parágrafos do texto jornalístico, os quais devem conter as informações mais importantes que serão discorridas pelo autor. Portanto, a lead pode ser considerada uma espécie de resumo, onde as palavras-chave são apontadas. Essa lead é como se fosse a introdução do seu texto da reportagem, no intuito de fazer o leitor se interessar e ler aquele texto até o final. Então, ali no comecinho, a lead é como se eu resumisse tudo para o leitor saber se vale a pena ler ou não, se vai interessar ou não. É diferente de introdução, tá? Então, é como se fosse um resumo para apresentar ao leitor. E aí, depois que ele lê essa lead, que é o comecinho do texto, ele vai decidir se vai querer ler até o final ou não. E o corpo do texto, que é como eu falo os detalhes, desenvolvo todo o texto, todo o assunto de maneira mais detalhada. Corpo do texto, da reportagem, desenvolvimento do texto, sem perder de vista o que foi apresentado na lead. Nessa parte, o repórter reúne todas as informações e as apresenta num texto coeso e coerente. Que informações são essas? Tá ali, ó, as entrevistas que ele fez, os depoimentos, as análises de dados, as pesquisas, causas, consequências, estatísticas, entre outras. Então, quando eu pego tudo isso e reúno, eu fiz uma reportagem. Quando eu falo só de um assunto pontual, foco ali, acabou, isso não é uma reportagem, isso é mais uma notícia, que a gente vai ver na próxima aula. Tudo bem, gente? E as principais características da reportagem são
Os textos podem vir em primeira ou terceira pessoa, você pode usar a primeira pessoa na reportagem, não tem problema. Tem títulos destacados, os temas da reportagem são temas sociais, políticos, ou econômicos, ou culturais, ou de entretenimento, entre outras. A linguagem tem que ser simples, clara e dinâmica. O discurso tem que ser, ele pode ser direto e indireto, ou seja, você pode dar voz aos seus personagens, você pegou o depoimento de algumas pessoas e quer transcrever exatamente como essas pessoas disseram, responderam as perguntas. Você pode abrir aspas, colocar travessão, pode dar a voz ao próprio personagem que você encontrou na vida real. Objetividade e subjetividade são permitidas na reportagem. A linguagem também sempre buscando uma linguagem formal e o texto tem que vir assinado pelo autor, que não necessariamente é o repórter. Então eu posso ser um repórter ou não, eu faço uma reportagem, uma pesquisa e publico. É uma reportagem. Normalmente quem faz isso são os repórteres. E no final eles assinam. Tem que se identificar no texto, tem que dizer quem é o autor dessa reportagem. Tudo bem, gente? Eu trouxe um exemplo aqui para vocês. Um exemplo que eu peguei do G1, site de notícias G1. Vejam aí o título, ou seja, a manchete. 5 irmãos dividem o celular da mãe para estudar após a suspensão das aulas presenciais em Itumbiara. Esse foi o título. Agora o subtítulo. A dona de casa Rosimeire da Costa se desdobra para ajudar os filhos e improvisou uma sala de aula, entre aspas, na área externa da casa, onde vive de favor. Vou tentar fazer melhor para eles. Isso tudo é para chamar minha atenção para ler a reportagem. É um assunto mais complexo. E aí a fonte está embaixo para vocês, eu peguei do site G1, tá? E aqui está a autora da reportagem, Daniele Oliveira. Beleza, agora vamos para a lead, que é quando eu começo a ler e vejo se me interessa até o final. Eu vou ler apenas o primeiro parágrafo. Desde o início da pandemia, Rosimeire da Costa tem se dividido entre a missão de cuidar da casa e ajudar os 5 filhos pequenos nas atividades da escola em Itumbiara, na região sul de Goiás. A família tem apenas um celular. Como as aulas passaram a ser dadas virtualmente, ela tem de se desdobrar para passar as atividades às crianças. E aí depois vem um trecho de um depoimento dessa personagem, a Rosimeire. A repórter pegou esse depoimento e colocou aqui, ó, usou o discurso direto, abriu aspas e deu voz à personagem. Vocês podem ler aí com calma, podem pausar o vídeo, ler tudo. Eu vou ler o finalzinho aqui, ó. Rosimeire tem 9 filhos, sendo que 6 deles moram com ela em Itumbiara e 3 vivem no interior de São Paulo. Embora seja na mesma cidade, os meninos estudam em colégios diferentes. O pequeno Anthony, de 3 anos. E aí vocês podem terminar de ler a reportagem. Eu não peguei toda, porque é um texto bem grande, tá? Eu só peguei alguns trechos. A reportagem normalmente é um trabalho extenso, complexo, que é feito de maneira elaborada. Não é feito rapidamente. Se precisar ser feito muito rápido para ser divulgado muito rápido, isso está com cara de notícia, que é uma coisa mais curta, mais objetiva e mais instantânea, tá? As notícias falam de assuntos mais fatídicos, de assuntos mais presentes, mais pontuais, mais atuais, em específico, acontecimentos atuais que precisam urgentemente serem noticiados para a população. A reportagem não, ela pode levar mais um tempo para ser elaborada, e não tem tanta pressa para ser publicada, tudo bem? E eu trouxe aqui, gente, uma questão de Enem. Então vocês vão pausar o vídeo, vão ver essa questão, responder, porque nós vamos revelar agora. Deserto de sal. O silêncio ajuda a compor a trilha que se ouve na caminhada pelo Salar de Atacama. Com 100 km de extensão, o Salar de Atacama é o terceiro maior deserto de sal do mundo. De acordo com um estudo publicado pela Universidade do Chile, o Salar de Atacama é uma depressão de 3.500 km², acho que é isso, 3.500 km² entre a Cordilheira dos Andes e a Cordilheira de Domeyko. Sua origem está no movimento das placas tectônicas. Mais tarde, a água evaporou-se e, desta forma, surgiram os desertos de sal do Atacama.
Além da crosta de sal que recobre a superfície, há lagoas formadas pelo degelo de neve acumulada nas montanhas. Os gêneros textuais são textos materializados que circulam socialmente. O texto Deserto de Sal foi veiculado em uma revista de circulação mensal. Pelas estratégias linguísticas exploradas, conclui-se que o fragmento apresentado pertence ao gênero. Entendam, aqui é um fragmento, ou seja, esse texto aqui ele é muito maior. Aqui é apenas um fragmento, como a própria questão já diz. Ele pertence a qual gênero? Vocês já devem saber, porque eu não trouxe essa questão para cá à toa. Não é um relato, porque nós não temos nenhum personagem falando aqui, na sua experiência e tudo mais. Não é um verbete, pela apresentação de uma definição e de exemplos sobre o termo salar. Não, nós não temos essas apresentações, nem definições e tudo mais. Isso é uma outra questão. Não é um artigo de opinião, porque eu não estou emitindo a minha opinião sobre esse assunto do deserto. E reportagem. Opa, pode ser reportagem. Vamos ver se a letra E, resenha. Resenha pela apresentação, descrição e avaliação do Salar de Atacama. Não, não é resenha por um seguinte aspecto. O tema Salar de Atacama não é uma obra que eu tive que ler para fazer uma análise dessa obra. Não é um livro, não é um filme, não é uma peça, não é nada, é um lugar. É um assunto que eu fui lá e investiguei. Então, gente, como eu sei que não é nem relato, nem artigo, nem verbete e também não é resenha, só sobrou aí a letra D. É uma reportagem, por quê? Porque apresenta informações e dados sobre o deserto do Salar de Atacama. Tudo bem, gente? Maravilha. Então, essa foi a aula de hoje. Falamos da reportagem. Na próxima aula, a gente vai falar de notícia. Então, fica ligado aí, porque esse bloco de gêneros textuais, nós vamos falar de muitos gêneros diferentes que caem, principalmente no Enem, tá bom? A gente se vê, então, na próxima aula. Até lá!